Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Os 4 pilares do coração. Eu sou Anael, arcanjo. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, que a paz e o amor sejam a sua morada. Comecemos, primeiramente, por um momento de comunhão, de coração a coração. Efusão vibratória. Bem-amados, o meu propósito será, neste momento, mostrar a vocês o que são os 4 pilares do coração. Há algum tempo, foi abordado pelos arcanjos o que foi denominado os 4 pilares, denominados ética, integridade, atenção e intenção, vindo ancorar, em meio cruz da redenção, entre os pontos ALOD e INDES, o próprio princípio desses 4 pilares elementares, revelados na consciência ordinária, que eu chamei, em uma época, de Ik-Nunc. Esses 4 pilares devem ser revelados, se isso ainda não aconteceu, em meio ao coração, permitindo, através dos 4 pilares do coração, e não mais da cabeça e da consciência ordinária, mas, sim, no nível da nova consciência, estabelecerem-se no fogo do coração, da sua unidade e do seu estado de ser. Algumas dessas portas, alguns desses pilares, foram abordados e explicitados, NDR. Intervenção de Om Ivanov, de 11 de setembro. Essas portas têm por nome, Unidade, AL, ou de Kirist, permitindo sustentar o desdobramento da coroa radiante do coração, o desdobramento da sua unidade e o próprio acesso ao seu estado de ser. A 4ª porta, ou 4º pilar, foi instalada, há pouco tempo, pelo Lord Metatron, chamada de Kirist, situando-se na parte de trás do peito. Este ponto, e esta porta, está diretamente em ressonância com uma das virtudes cardeais existentes na consciência unitária, seja qual for a dimensão do corpo de estado de ser, e isso é chamado de uma palavra que é transparência, ligada a Kirist, o filho ardente do sol, a luz, ela própria. Outras portas foram explicitadas por alguns anciãos. Essas portas possuem os nomes das virtudes denominadas humildade e simplicidade. Humildade corresponde ao espírito, chakra de enraizamento do espírito, em ressonância direta com a vibração interdimensional da porta unidade. O chakra da alma, ou porta L, está diretamente em ressonância com o conceito de simplicidade. Humildade, simplicidade e Kirist formam um triângulo peculiar, entre a parte da frente e a parte de trás do peito, vindo então se completar pelo ponto OT, porta estreita. Primeiro novo corpo denominado corpo do embrião crístico, possibilitando a passagem do ego ao coração, pela porta estreita, o que é denominado ressurreição. Este ponto OD é o 4º pilar. Ele também é chamado de infância, ele também é chamado de pobreza de espírito, ou seja, quando o mental não está prevalecendo. Todas essas palavras chamam, da minha parte, além da vibração dessas portas, alguns elementos que eu vou tentar revelar, em vocês, pela vibração e pelas palavras. Comecemos pela última porta, aquela que foi aberta recentemente. Porta Kirist, em ressonância com a fusão ou em meio à luz branca, com a dissolução em meio à transparência, em meio à unidade, à verdade e à beleza. A porta Kirist é, de algum modo, o impulso de Cristo, realizado por alguns místicos que fizeram a fusão da sua presença com a presença de Cristo. Este foi o caso para algumas estrelas. Aquelas tendo ainda chamado Cristo de seu esposo, não sem razão e não sem conexão, se pudermos dizer, com o princípio do casamento, no sentido humano, mas transcendido, em um sentido místico. União que é liberdade e que faz com que se torne portador, na totalidade, pela transparência, da vibração de Cristo. Presença essencial nos mundos livres. Isso apenas pode abrir-se e se manifestar na transparência. O que é esta transparência? Trata-se de uma transparência, inicialmente, frente a si mesmo. Trata-se, em um segundo momento, às vezes confundido, de uma transparência de si mesmo frente ao conjunto do mundo sobre o qual vocês estão.
Isso significa que a um dado momento, na vida da consciência unitária, há a possibilidade de se deixar atravessar, inteiramente, pelas energias deste mundo, sem ali interferir de qualquer forma e de qualquer maneira. Dando acesso ao verdadeiro desprendimento, dando acesso ao que os anciãos denominaram Satchitananda, a morada da paz suprema, Shanti Nilaya. É apenas na transparência e, então, na não resistência à penetração de tudo o que pode atravessar uma alma, um corpo e um espírito, que é encontrada a verdade da liberdade e da liberação. Isto nada tem a ver com a indiferença. Isto se aproxima do desprendimento, ou seja, de ser capaz de viver, no seu mundo, aí onde vocês ainda estão instalados, enquanto se tornando transparente. Não mais ser afetado por um elemento ou por um acontecimento, por uma pessoa ou por um lugar, tornando-se então transparente, integralmente, e lhes permitindo então viver, não mais na personalidade, isso de que foi chamado de corpo de desejo, reagindo aos impulsos, mas estabelecer-se no corpo de eternidade, corpo do amor e do coração, possibilitando serem atravessados por todas as correntes da vida, sem interferir e sem nada reter, em meio a estas correntes da vida. Que isso se refira a uma pessoa, que isso se refira a um lugar, que isso se refira a uma circunstância, que isso se refira a um acontecimento, a consciência da unidade, naquele momento, torna-se transparente e vive então, sem resistência, as provas, como alegrias, com a mesma felicidade, a mesma alegria, o mesmo júbilo e a mesma unidade. Esta transparência é obtida através de Cristo, tornando-se, vocês mesmos, filho ardente do Sol, deixando-se casar e ser desposado pela luz vibral. O impulso deste ponto ocorre, de maneira concomitante, com a porta Od. Passagem à ressurreição, passagem à crucificação, inscrita, muitas vezes, no mesmo tempo, na mesma passagem pelo mesmo tempo e pelas próprias circunstâncias da sua vida, chamando-os a pobreza de espírito. Ou seja, para superar os mecanismos duais da ação e da reação, para superar os mecanismos duais de qualquer compreensão, a fim de não mais querer saber, a fim de se estabelecer em meio ao ser em meio à unidade. Este é um eixo vertical, da mesma maneira que existia um eixo AL, OD, atenção e intenção, no nível da cabeça. Nestes dois pilares na vertical, constituem do eixo vertical do coração entre Krishna e OD, vocês realizam o princípio da nova aliança, da nova Eucaristia. Pode, então, ser estabelecido que são denominados humildade e simplicidade. Humildade estando em ressonância com o ponto IN da cabeça, chamado também de IK, pois é efetivamente aqui, e se, desembaraçado de todo este futuro, desembaraçado de todo este passado, desembaraçado de qualquer passado, desembaraçado de qualquer futuro, que vocês podem se alinhar à vibração do instante eterno do seu presente, denominado IK. Isso ocorre de maneira concomitante à instalação da humildade. Pois a humildade nada tem a ver com qualquer reivindicação do eu, nada tem a ver com qualquer atribuição de papel e de função, neste mundo. É isso que é denominado, em termos comuns, humildade. Tornar-se de novo humano, tornar-se humus, isto é, o sal da terra e o pó da terra. Realizando, assim, as palavras: tu és pó, e ao pó voltarás, consistindo em não mais se identificar com qualquer efêmero, seja no corpo, nas reivindicações e em uma presença efêmera, mas transmutando esta instalação no eterno. Humildade. Sopro do Espírito, sopro da verdade, vibração da unidade, aceita, aquecida e integrada. Ao lado da unidade, simétrico em relação ao ponto R do peito, irradiação da fonte, encontra-se a simplicidade. Na realidade, o amor é simples, contrariamente às construções existentes neste mundo sobre o qual vocês estão, requerendo justificativa, explicação, reivindicação e ação-reação. A simplicidade da alma, a L que se volta para o espírito, a simplicidade do espírito reencontrado, manifesta, neste próprio mundo, o sentido da simplicidade. Isso significa que a vida se torna simples, ela não impõe qualquer condição. Na transparência mais total e na crucificação mais total, a unidade é então o centrada.
Segundo esses 4 pilares, o coração então pode se abrir, tal como uma corola, e vibrar no fogo do coração, da coroa radiante do amor. Os 4 pilares são então assim estabelecidos, pela vibração das portas, permitindo-lhes, então, manifestar a coroa radiante do coração, possibilitando transmutar as virtudes cardeais, chamadas de elementos, situadas no nível dos pontos ALO de Iki e Nunc da cabeça, permitindo revelá-las no peito. Este trabalho é um trabalho de abandono total, de fidelidade a Cristo, de fidelidade à luz, fazendo desaparecer, por completo, o corpo de desejo, fazendo-os passar a porta estreita, estabelecendo-os no casamento místico da nova Eucaristia com Cristo, Maria e Miguel, permitindo, pelo caminho da humildade e pelo caminho da simplicidade, estabelecer-se no ou seja, no coração e no centro. Naquele momento, o fogo do coração os abrasa e permite serem estabilizados na alegria, em Sat Chit Ananda e viver a paz e a morada da felicidade eterna. A porta estreita, a humildade, a simplicidade e a transparência são as 4 virtudes cardeais do coração, possibilitando transcender, de alguma maneira, a atenção, a intenção, a ética e a integridade, nessas virtudes, não mais impostas ou acatadas, mas vivenciadas, realmente e em verdade, no coração. É nisso que o desdobramento final dos 4 elementos, denominados também os 4 querubim ou os 4 Oyota Kodesh, vai permitir realizar a fusão da nova triunidade, inscrita, há quase um ano, nos pontos denominados, no nível do coração, o triângulo da nova triunidade. Cabe a vocês ajustar-se e se fundir em uma mesma verdade, aquela da unidade, pelo quaternário dos 4 pilares, permitindo integrar-se na Trindade, reunir-se à unidade e ali estabelecer a sua morada. Através das novas fundações, da porta Od. Através da transparência, do corpo de estado de ser. Através da humildade e da simplicidade. Transformação de Iki e Nunc, permitindo penetrarem no tempo sem tempo, além deste mundo e além dos tempos deste mundo, a fim de viver a verdade. Aí está o que é proposto a vocês, pelo conjunto dos arcanjos, pelo conjunto dos anciãos e das estrelas, reunidos, doravante, na mesma assembleia, levando-os a viver conosco, os arcanjos, a unidade, na totalidade. Então, resta estabelecerem-se, em consciência e em verdade, através desses 4 pilares, no fogo do coração, fogo do amor, fogo da alegria, fogo da verdade, e, enfim, ascenderem ao que vocês são, na transparência, na pobreza, na humildade e na simplicidade. Esses 4 pilares são as 4 portas, as últimas, levando-os a viver o fogo do coração e a ignição do ponto no centro do peito, conferindo, naquele momento, como foi dito, a capacidade para viver a irradiação da fonte, tornando-se vocês mesmos, pela transparência, a fonte. Vivendo, por si mesmo e por esta transparência, a passagem da porta estreita. Pela humildade, pela simplicidade, procedentes de Iki e Nunc, para estabelecerem-se em meio cruz centrada, aquela que os faz viver a verdade do éter, além do confinamento dos 4 elementos deste mundo. O momento é para o desdobramento, como vocês constatam, da luz adamantina, em sua fase mais importante que se situa a partir de amanhã, em termos do calendário terrestre, levando-os a viver, em vocês, o desdobramento desses 4 pilares. Conduzindo-os às portas da interdimensionalidade, às portas do estado de ser, às portas da verdade, às portas da alegria e às portas da sua própria eternidade. Uma série de elementos serão dados, de maneira complementar, permitindo, por meio de manobras muito simples, para aqueles de vocês que ainda não vivenciaram o fogo do coração, de maneira estável, tentar ali se estabelecer, pelo seu abandono em meio aos 4 pilares, e viver a unidade, plenamente, NDR. Ver o protocolo Os 4 Pilares do Coração. É isso aí o que o conclave arcangélico, do qual eu sou o embaixador, encarregou-me de divulgar a vocês, hoje, de divulgar sobre esta terra, despertando os 4 elementos da terra.
permitindo, dessa maneira, a passagem da porta estreita da Terra, confirmando a libertação da Terra, para um momento muito próximo, em termos terrestres. Em meio a esta passagem, como os anciãos, as estrelas e nós mesmos, denotamos a vocês, nós estamos doravante à beira da sua dimensão, ao lado de vocês, para as estrelas, em vocês, pelas portas. E em vocês, pela irradiação do amor, que nos une e nos reúne, na liberdade e na autonomia. Bem-amados filhos da lei do bem-amadas sementes de estrelas, neste instante, que antecede o nosso alinhamento, onde eu irei permanecer com vocês em vocês, nós iremos acolher a vibração dos 4 pilares, à minha maneira. Primeiramente, acolhamos a porta Kiriste, em ressonância com o anjo Metatron. Efusão vibratória. Bem-amadas sementes de estrelas, acolhamos agora o segundo pilar, Od, a porta estreita, a pobreza e a verdadeira riqueza. Efusão vibratória. Acolhamos agora o terceiro pilar, em ressonância com Ik, e Si, pilar da humildade, porta da unidade. Efusão vibratória. Bem-amados filhos da lei do acolhamos e ressoemos, agora, o último pilar, aquele da simplicidade, em ressonância com Nuk, porta a L. Efusão vibratória. Bem-amadas sementes de estrelas, resta conectar, no centro do coração e no centro do ponto ER, o conjunto dos 4 pilares. Então, pode ressoar o som do éter, o som da terra e o som do céu, novamente reunidos e liberados. Efusão vibratória. Dessa maneira, nós poderemos, juntos, reunidos e unificados, viver o alinhamento com a Merkaba interdimensional coletiva, tendo feito ressoar e vibrar a base dos 4 pilares. Juntos, agora, eu estou em vocês, e com vocês, para vibrar, no canto do éter da Merkaba. Efusão vibratória. Filhos do que a luz de Cristo seja a sua verdade. Eu sou Anael, arcanjo. E eu lhes transmito bênçãos e amor. Até breve. Mensagem atemporal.